Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje domingo, 5 de junho de 2022, vamos falar sobre o uso do FGTS na Eletrobras. Aqueles amigos que têm FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que poderão adquirir indiretamente ações da Eletrobras. Indiretamente porque essa aquisição será feita através de um Fundo Mútuo de Privatização, FMP. Todo o processo iremos detalhar neste vídeo. Quer saber mais? Continua com a gente. Bem, pessoal, o FMP FGTS Eletrobras nada mais é do que um fundo mútuo de privatização, destinado aos titulares de contas vinculadas do FGTS que desejem aplicar os recursos provenientes de suas contas vinculadas e que aplica seus recursos na aquisição de ações emitidas pela Eletrobras. O objetivo é adquirir ações ordinárias de emissão das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, por meio de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias no Brasil, a ser promovido pela Eletrobras e pela União Federal, representada pelo BNDES, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização, FND, e ou por meio de empresa por ela controlada direta ou indiretamente. Composição desse fundo, pessoal: no mínimo 90% e no máximo 100% do patrimônio líquido do fundo em ações ordinárias de emissão da Eletrobras. Não sendo 100%, pode ter no mínimo de 0 a 10% do patrimônio líquido do fundo em títulos públicos federais de renda fixa. Valores para aplicação: valor mínimo R$ 200 por investidor, podendo ser menor em caso de rateio por excesso da demanda, e o valor máximo de 50% do saldo existente e disponível em cada conta vinculada do FGTS na data de exercício da opção, deduzidos os valores anteriormente aplicados em outros fundos mútuos de privatização que não tenham retornado à conta vinculada do FGTS. Por exemplo, o amigo investidor fez lá atrás aquisição através de um FMP de ações da Petrobras ou Vale, ainda não fez o resgate para o fundo, então não conta só o valor líquido que tem lá em seu FGTS, sua conta vinculada do FGTS. Tributação, pessoal: incidirá imposto de renda, a alíquota de 15% sobre os rendimentos auferidos entre a data de aplicação e a data de resgate, que excederem a remuneração da conta vinculada do FGTS de cada participante. Período de reserva: o período iniciou em 3 de junho de 2022, sexta-feira passada, inclusive, e vai até o dia 8 de junho de 2022, também inclusive, ou seja, próxima quarta-feira. E atenção para o amigo investidor: se você já fez a opção para o seu banco, sua corretora, veja lá qual é o horário também, porque muitas vezes eles limitam no dia 8 a meio-dia. Vamos prestar atenção nisso. Bem, já estamos lá na frente. Estamos querendo agora fazer um resgate dessa aplicação, transferência ou resgate dos ativos integrantes da carteira FMP FGTS. Pode ser feito nas condições estabelecidas lá no decreto 2.430 de 97, Programa Nacional de Desestatização, lá tem algumas condições. Pode também, decorrido um prazo de 6 meses, contados da data da efetiva transferência dos recursos para o FMP FGTS escolhido, para transferência total ou parcial do investimento para outro FMP FGTS ou para o Clube de Investimento FGTS. Tem lá o FMP da Petrobras, o FMP da Vale. Você quer fazer aí um resgate, uma transferência total ou parcial, você pode fazê-la. Parcial pode ser interessante como, amigo investidor, se você quiser diversificar, não ficar só no FMP Eletrobras. Então isso é possível após 6 meses. Após decorrido o prazo de 12 meses da data de conversão parcial do seu saldo FGTS para as cotas lá do FMP, para retorno às contas vinculadas dos investidores junto ao FGTS. Quer fazer o resgate? Não vai para a sua conta, vai para a conta do FGTS. Volta para o fundo o valor já feito aí todo, considerando todo o rendimento, pessoal. Pode ser positivo ou não, por isso depende do momento em que você vai estar fazendo aí essa transferência. Vamos detalhar um pouquinho esses riscos mais à frente. Para resgate por clube de investimento, até o limite de 5% das cotas do clube. Algumas coisas aí que é bom ter ciência, o amigo investidor. O amigo investidor não será titular das ações de emissão da companhia. Você não vai estar fazendo uma compra direta de ações da Eletrobras. Você está comprando através de um fundo, comprando cotas de um fundo. Você poderá haver diferença em termos tributários e de liquidez dos respectivos investimentos quando comparados ao investimento diretamente em ação. Não dá para comparar, pessoal. Uma coisa é o investimento diretamente em ação, você recebe dividendos, juros sobre capital próprio, e aqui no fundo, em que tem taxa de administração e outros tributos aí.
Poderá haver incidência de taxas de administração, como já falamos, e ou gestão em encargos de tais fundos de investimento, conforme previsto em regulamento. E os respectivos FMP e FGTS podem ter políticas de investimento próprias, e a variação do valor de suas cotas pode não refletir exclusivamente o desempenho das ações de emissão da companhia. Hipóteses aí, aqui eu quero lembrar, pessoal, para vocês, algumas hipóteses de saque de FGTS que podem ficar prejudicadas ou não, dependendo do momento em que você for exercer esse seu direito. Por rescisão sem justa causa, aquisição de casa própria, observadas as condições previstas na lei do FGTS, aposentadoria pela Previdência Social, inexistência de depósitos ao FGTS por 3 anos ininterruptos ou doenças graves, pessoal. Então, isso são condições, são situações em que o amigo investidor que tem aí carteira assinada, é seletista, tem aí conta do FGTS, poderá efetuar saque para essas finalidades. E aí vale a pena a gente pensar direitinho se for fazer isso a curto, médio prazo, porque 12 meses você estará preso, não poderá resgatar esse valor para a sua conta de FGTS. E aí também em situações futuras, deixou mais de 12 meses, pode resgatar. Entretanto, você pode precisar fazer esse resgate no momento em que a cotação da ação esteja em baixa. Você pode estar tendo um prejuízo momentâneo. Então isso daí vai fazer com que você, ao invés de ter lá o rendimento básico da sua conta FGTS, você tenha, na verdade, um prejuízo e uma redução do valor se tivesse deixado lá. Então, cada amigo investidor deve avaliar seu caso para saber se é um bom momento para fazer esse investimento ou não, e a proporção, né, que você pode optar por até 50% do saldo lá da sua conta de FGTS. Agora vamos detalhar alguns riscos aí possíveis numa aplicação deste tipo. Investimento nas ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente consideradas antes da tomada da decisão de investimento. Já falamos, você pode precisar resgatar isso no momento que esteja em baixa e você tenha um prejuízo, na verdade, ao invés de ter um rendimento mínimo, se deixar lá na conta do FGTS. Vale estudar o mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da companhia, a companhia Eletrobras, consultando sempre que possível advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais na área financeira. Bom atualizar seu perfil de investimento, seu perfil lá de investidor no seu banco, para que você possa ver se está se adequando a esse tipo de investimento, renda variável. Valores dos ativos financeiros integrantes da carteira FMP FGTS são passíveis de oscilações decorrentes de flutuações de preços e cotações de mercado, bem como taxas de juros e dos resultados das empresas e instituições, no caso aqui a Eletrobras, emissoras dos ativos financeiros que compõem a carteira. No caso de queda, o valor dos ativos financeiros que compõem a carteira, o patrimônio líquido do FMP FGTS e o valor da cota pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos integrantes da carteira FMP, esse prejuízo, esse momento negativo, pode ser temporário ou se estender por períodos longos ou mesmo indeterminados. O FMP FGTS pode deter, nos termos de seus regulamentos, ativos de renda fixa, a gente já falou, até o limite de 10%. Não há garantia de que emissores de ativos financeiros ou contraparte de transação cumprirão suas obrigações de pagamento principal e juros e ou de liquidação das operações contratadas perante o FMP FGTS. O patrimônio líquido do FMP FGTS e, consequentemente, o valor das cotas do fundo podem ser afetados adversamente, por conta aqui desses cumprimentos de obrigações aí de transações de contrapartes. Possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos financeiros integrantes da carteira nos respectivos mercados em que são negociados. É um risco aí que você pode ter mais lá à frente. Não ter uma liquidez boa, não ter interessados em adquirir aquele ativo que compõe seu FMP FGTS, no caso a Eletrobras. Os gestores dos FMPs FGTS poderão encontrar dificuldades para liquidar as posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados pelo amigo investidor, podendo inclusive ser obrigados a aceitar descontos, ou seja, lá vai você, a venda da ação ser feita com bom desconto para poder conseguir vender, ou seja, afetado negativamente novamente suas cotas do fundo. Tal situação pode perdurar também por período indeterminado. Os investidores de varejo fundos não poderão promover o resgate de seus recursos de forma a torná-los imediatamente disponíveis, estando sujeitos às regras de resgate das cotas. O investimento será concentrado em ativos de um único emissor, né? Esse aí é o FMP da Eletrobras, necessariamente em companhias desestatizadas, o que pode aumentar sua exposição aos riscos anteriormente mencionados, ocasionando volatilidade aí do valor das cotas.
em decorrência da pouca diversificação de emissores dos ativos componentes da carteira do FMP-FGTS. Isso daí você pode correr menos risco fazendo o que, pessoal? Após 6 meses, você pode fazer uma transferência de parte ou total do seu FMP-FGTS da Eletrobras para um outro fundo mútuo de privatização, um outro FMP, que nós temos aí no caso da Vale e da Petrobras. Fazendo isso, em parte, você pode fazer uma distribuição em parte, você está fazendo o quê? Aquela diversificação do seu portfólio. Então, você corre menor risco, porque você não vai estar apenas no único ativo desse FMP, que é da Eletrobras. Então, após 6 meses, o investidor pode avaliar esta possibilidade. Ademais, em caso de desenquadramento do FMP-FGTS, poderão se ver diante de necessidade de adquirir mais ações ordinárias de emissão da companhia em mercado, podendo estar sujeitos ao pagamento de preço maior do que o objeto da oferta, podendo ocasionar perda dos investidores que estejam lá no fundo. Com essas saídas, para equilibrar o fundo, às vezes o administrador vai precisar adquirir mais ações da Eletrobras. Quando ele vai no mercado, se for no momento em que esteja em alto o valor, ele vai estar pagando um valor talvez bem superior ao lado da oferta pública. E aí vai estar também fazendo também atuando negativamente na sua carteira do fundo, nas suas cotas do fundo. Alterações de políticas econômicas podem afetar as taxas de juros praticadas, podendo acarretar fortes oscilações nos preços dos ativos que compõem a carteira do FMP, impactando significativamente na rentabilidade do seu fundo também. O patrimônio residual do FMP-FGTS, isto é, aquele que não está alocado em ações, permanecerá aplicado em títulos públicos de renda fixa. Ativos que podem apresentar rentabilidade reduzida quando comparado ao investimento exclusivo em ações, ocasionando em redução da rentabilidade do investimento aos investidores do fundo. É o caso, pessoal, vamos dizer, ele pode lá ter até 10% de títulos aí de renda fixa. Então, você não está 100% exposto à ação. E aí você pode estar no momento que a ação da Eletrobras está em alta lá no mercado, ou seja, proporcionando com 100% em ação uma rentabilidade maior do que o seu FMP. Eventuais alterações de normas ou leis aplicáveis ao FMP-FGTS ou aos ativos que compõem, incluindo, mas não se limitando àquelas referentes a atributos, podendo causar um efeito adverso relevante ao preço dos ativos e ou performance das posições financeiras do FMP-FGTS. Precificação dos ativos integrantes, realizada de acordo aos critérios e procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores imobiliários, estabelecidos na regulamentação em vigor. Referidos critérios de avaliação de ativos, tais como marcação a mercado, poderão ocasionar variações nos valores dos ativos integrantes da carteira, resultando em variação do valor das suas cotas. Sempre que tiver variação de cotação, variação das cotas. Variação de cotação da ação integrante do fundo, variação das cotas. Cenário político, bem como condições socioeconômicas nacionais e internacionais, pode afetar o mercado financeiro, resultando em alterações significativas nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. As variações podem afetar negativamente o desempenho do FMP. Pessoal, FMP, ações até 90%, ou até 100%, na verdade, no mínimo 90%, ações da Eletrobras, ação, renda variável, então sempre estará sujeito ao mercado, às oscilações de mercado, porque esse FMP é composto por ações, renda variável. Alterações do cenário econômico de forma geral e que podem afetar todos os investimentos dos FMPs, não podendo ser minimizado por meio de política de diversificação de carteira adotada pelos gestores. Até os 6 meses, né, pessoal? Depois de 6 meses, pode haver aquela diversificação que falamos, com transferência integral ou total para outro FMP. No caso, os que temos, ressaltando novamente, Vale e Petrobras. Possibilidade de uma ou mais partes de um negócio não cumprir com suas obrigações, podendo assim advir de uma contraparte com a qual não existe uma operação de financiamento ou empréstimo. Nos fundos de investimento, o risco de contraparte também pode estar relacionado ao risco de crédito. Possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência, inadequação de processos internos, pessoas, sistemas ou fatores exógenos diversos relacionados ao FMP. Isso poderá eventualmente implicar em falhas nos procedimentos de gestão de carteira, administração, controladoria de ativos e escrituração, e essas falhas podem acarretar eventuais perdas patrimoniais, consequentemente, aos investidores do fundo. Bem, pessoal, aí expomos os riscos. Vocês já devem ter aí uma opinião mais completa, mais formada sobre o desejo aí de investir ou não nesse FMP. Então, se você é daqueles que já está decidido que vai fazer um investimento e ainda não optou, temos aqui as instituições financeiras aí, os respectivos
FMPs em cada uma delas, com as taxas de administração e as datas de registro. Para essas taxas de administração é interessante por conta que banco seguro, uma taxa menor, sua rentabilidade melhor, hein, pessoal. Mas aí você tem o seu banco de relacionamento, se você não quer perder esse relacionamento, seu gerente já ligou, vimos que os gerentes ficaram em cima, tem suas metas aí para a aquisição de cotas do fundo, dos seus clientes. Então, vamos lá, quais são os menores e maiores valores. Aqui, a única instituição financeira que não cobra, não tem taxa de administração, é o fundo do Daicoval, que não cobra, fundo instituído aí em abril de 2022. E o maior valor, esse fundo aqui do MAN, de 0,8%, maior valor de taxa de administração, fundo instituído recentemente em maio de 2022. Os demais estão entre esse valor de 0 a 0,8. Na verdade, nenhum outro tem taxa zero, não cobra. Os menores valores aí depois variam de 0,15 a 0,20. E o maior, também isoladamente, o único que cobra o valor mais elevado de 0,8 é aqui o MAN. Então, essa aqui é só para vocês, para trazer mais contribuição, mais informação a esse vídeo, para no momento vocês decidirem, aquele que não tem instituição financeira, fazer uma opção aí por um banco que considere mais seguro e com a melhor taxa de administração para poder aí rentabilizar melhor o seu fundo, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tenham tirado suas dúvidas. Qualquer outra dúvida, qualquer ponto que ficou aí não talvez bem explicado para vocês, precisa de um melhor detalhamento, podem comentar aqui no vídeo. Comentem também se vocês têm interesse realmente em participar, aqueles que não têm interesse, o porquê, para enriquecer aqui as suas contribuições, enriquecerem uma discussão aqui em nosso vídeo, nos comentários do vídeo. Então coloque aí, você tem interesse sim ou não, pode informar a instituição, pode informar o porquê tem interesse, aqueles que não têm interesse, o porquê não tem interesse, para ajudar os amigos aí inscritos no canal, os amigos que estão aí nos assistindo, na tomada de decisão. Lembrando que até dia 8, quarta-feira, e olhando também o horário da sua instituição financeira, o horário que ela limitou aí para este investimento. E se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por terem aí nos acompanhado até esse momento, prestigiado o nosso vídeo, e não esqueçam o like, pessoal. É um gesto muito simples, mas que ajuda bastante o crescimento do nosso canal e é um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.